galera, tudo bem? Mais uma aulinha de física, agora professor Glemes tem física, tá? Vamos analisar a respeito da transmissão de calor. Primeiro, a energia térmica, o calor, a energia que passa entre dois corpos. Não esqueçam, vou colocar aqui, ó, existe apenas uma condição para que haja a transferência de energia térmica entre dois corpos. Qual é esta condição, professor? A condição é que os corpos devem ter temperaturas diferentes. Esta é a condição para que haja a passagem de energia térmica entre dois corpos, ou seja, temperaturas diferentes. Só existe uma condição, porém eu quero que vocês entendam que existem maneiras de você fazer isso. E nós veremos hoje, nesta aula aqui, pelo menos uma dessas maneiras. Eu posso fazer essa transmissão de calor através do que nós chamamos de condução. O que é isso, professor? Como que eu posso passar energia térmica entre dois corpos através da condução? Bem simples, moçada. Eu vou fazer um desenho aqui, ó. Espero que vocês entendam. Então imaginem que aqui eu tenho um prego. Por que o prego, professor? Porque o prego é metal, o metal é um bom condutor de calor, certo? E eu vou esquentar esse prego. Consequentemente, olha só, o que vai acontecer? Eu vou esquentar esse prego com uma vela, se você desenhar a vela, e eu sou romântico. Eu vou esquentar esse prego com uma vela e, consequentemente, se você estiver segurando aqui na cabeça do prego, de repente você vai queimar a sua mão, você vai sentir que vai começar a esquentar. Mas por quê? Sendo que a chama está na ponta do prego. Seria mais ou menos assim. Eu vou pedir pro professor Rei vir me ajudar aqui, ó. Por favor, professor, chega aqui, a galera, pra a gente ajudar. Professor Rei, aqui. O que acontece? Imagine que nós seremos o prego. Venha pra cá, professor. Ele vai ser a ponta do prego, eu vou ser a cabeça do prego. E eu vou pegar aqui, simbolizando rapidinho, como se isso daqui, o nosso álcool em gel, fosse a vela. E ele sendo uma molécula que vai estar na ponta do prego, vai receber diretamente o calor que vai subir na ponta. Então tá aqui, professor, a vela acesa embaixo do senhor, que vai começar em nós sendo moléculas. Dá a mão para mim, por gentileza. A galera estava esperando por isso, professor. Então olha só, o que acontece? Ele vai ser a primeira molécula que vai receber esse calor que está subindo. Tá sentindo, professor? Tá. Ele tá acostumadão. Então, o que acontece? Sendo a primeira molécula que ele começa a receber esse calor, ele vai começar a aumentar a sua agitação, aumentar a temperatura. Começa a agitar aí, professor. As mãos de preferência. Mais um pouco a minha, que tá segurando a minha mão. Olha só. E ele agitando, vai começar a agitar a segunda molécula, que começa a agitar também. Aí, cara, ele vai começar a agitar também, vai arrancar o meu braço. E vai começar a agitar, e vai passar para a segunda, para a terceira, para a quarta. Ou seja, houve uma condução da energia térmica. Obrigado, professor. O senhor foi uma ótima molécula de... Ó, leve o álcool em gel. Não esqueça de limpar as mãos e os olhos com álcool em gel. Os olhos. Lava bem. Aí o que acontece? Então o que aconteceu, moçada? A primeira molécula agitou, a agitação da primeira passou para a segunda, que passou para a terceira, e assim sucessivamente. Então o que nós vamos considerar nesta transição de calor? Primeiro, qual a primeira e principal característica? Fala, professor, nós vamos colocar que a condução ocorre principalmente nos sólidos, principalmente nos materiais sólidos. Tome cuidado, moçada, em ordem de prova do vestibular. Professor, ocorre só nos sólidos. Não falei que é só nos sólidos, eu falei que é principalmente nos sólidos. Mas ocorre em líquido e gás também? Ocorre muito pouco, mas ocorre. Então, por isso você vai anotar principalmente nos materiais sólidos. E também você vai anotar aí a respeito de uma característica. Qual é essa característica? A próxima característica que nós vamos colocar que a transmissão se dá através da vibração que passa de molécula para molécula. De molécula para a vibração que passa
de molécula para molécula. A primeira molécula começa a vibrar, a vibração passa para a segunda, para a terceira e assim sucessivamente. Você vai falar assim, professor, mas quando eu doei essa energia térmica para a primeira molécula, toda a energia passou para a segunda? Claro que não. Sempre existirá umas perdas de energia no meio do caminho, né? Então, moçada, nós podemos determinar esta condução através do que chamamos de fluxo de calor. Ou seja, eu vou representar por esta letrinha grega chamada φ, será o fluxo de calor, também conhecido como lei de Fourier. Lei de Fourier, que fala sobre o fluxo de calor que passa entre as extremidades de um material. Como que nós vamos determinar esse fluxo de calor? Então, a princípio, o nosso fluxo de calor vai depender do quê? Principal, depende do material. Tem material que conduz mais, tem material que conduz menos esse calor. Em geral, os metais são bons condutores de energia térmica e outros materiais, eles não conduzem tão bem assim. Então, como que nós vamos representar esse material, se conduz mais ou conduz menos? Pela letra K, que vai ser uma constante de condutividade ou constante de condutibilidade térmica. Então, essa letra K, eu já vou colocar a legendinha do lado para vocês, representa justamente a respeito da constante de condutividade térmica. Então, depende do material que representa a letra K. Mas depende do que mais também. Imagine o seguinte, você está em casa e você vai pendurar a roupa, você lavou roupa, o professor Felipe Rey está em casa, ele vai lavar roupa, ele lava as minhas roupas, por sinal. O que acontece? Quando ele vai pendurar essas roupas no varal, o professor Felipe Rey que está presente, que isso não estão vendo, mas ele está presente, aqui ele fica fazendo o coração com a mão para mim, eu não entendo. Professor Felipe Rey, quando o senhor vai estender a roupa no varal, o senhor estende tudo juntinho ou espalhado? Espalhado, isso, professor, muito bem. Ele falou que ele estende espalhado a roupa, ele pega a minha roupa, estende tudo espalhadinho, depois ele recolhe, passa bonitinho, dobra, senão ele sabe que o bicho pega lá em casa. Então o que acontece? Por que ele estende a roupa espalhada no varal? Para aumentar a área de contato com a fonte térmica, que seria o sol, tá certo que a gente põe em apartamento? Ou seja, aumentando a área de contato, aumenta o fluxo de calor por esse material. E logicamente vai depender também da variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura de um lado para o outro, maior será o fluxo de calor. Porém, é inversamente proporcional ao que eu vou representar pela letra L, que refere-se à espessura do material. Quanto mais espesso é esse material, mais difícil é do calor passar de um lado para o outro. É a mesma coisa, você vai lavar uma roupa, você pega uma camisetinha fina dessa, ó, uma camiseta fina dessa, essa camiseta aqui, ó. Você pega essa camiseta e vai lavar, seca rapidinho, porque ela é fininha, a espessura dela é pequena. Agora você pega uma blusa, um casaco de pena, de ganso, e põe para lavar, vai demorar mais, porque ele é mais espesso. Então é inversamente proporcional, correto? Então, moçada, vamos determinar isso daqui como sendo fluxo de calor. Aí você vai falar assim, professor, e tem uma unidade? Claro que tem. Muitas grandezas físicas, a maioria delas vai possuir uma unidade, algumas grandezas adimensionais não tem, mas aqui não é o caso. O fluxo de calor, em geral, pode aparecer em calorias por segundo, calorias por minuto, joules por segundo e assim por diante. É um fluxo. Então é energia que passa, energia térmica que passa em determinado intervalo de tempo. E, consequentemente, nós vamos atribuir valores para essas grandezas e encontrar o seu fluxo de calor. Lembrando que o K será a nossa constante de condutividade térmica, que eu vou escrever aqui, que depende do material. Lembre-se disso. Nós temos o A, que refere-se à área de contato. O ΔT, que nós já vimos várias situações, se vocês já fizeram exercício, quando coloca o ΔT, você já sabe que refere-se
a variação de temperatura e o L, que refere-se à espessura do material, ou o comprimento de um lado ao outro. Belezinha, moçada? A única coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, perceberam que eu não falei uma unidade específica, tá? Então eu vou pedir para você fazer isso daqui, ó. Você vai olhar primeiro, qual é a unidade que está o seu K? Ele vai fornecer uma unidade do K para você. Através da unidade do K, que você vai ver, você vai colocar a unidade de área, metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados, e vai colocar a unidade de espessura, metro, milímetro, centímetro. Mas em geral é só você tirar os dados, como vocês já fazem para resolver exercício, tirou os dados, viu a unidade que está o K, que ele vai colocar para você, que pode aparecer assim a unidade do K, uma possível unidade do K. Ó, para você saber a unidade dele, é só isolar ele, pode aparecer em calorias vezes metro por metro quadrado vezes graus Celsius. Então você sabe, metro, metro quadrado, milímetro, milímetro quadrado, e assim por diante. Só você prestar atenção, lembrar desta lei de Fourier, e você vai fazer exercícios e definições quanto à condução de calor, que é o primeiro tipo de transição de calor. Na sequência, a gente analisa outras situações. Beleza, moçada? Valeu, bom estudo para vocês, um abraço, tchau!